Olá, eu me chamo Júlia Oliveira Soares. Hoje eu irei falar um pouquinho sobre a fertilização in vitro. Junto com a Luísa e o Rodrigo, iremos falar sobre as etapas e também a técnica e as suas alternativas. No âmbito biológico, a gente pode afirmar que a reprodução é uma das coisas que movem o mundo, né? Os seres vivos se reproduzem, seja por reprodução sexuada ou reprodução assexuada, eles estão querendo passar os seus genes para frente, manter a sua espécie viva. E isso a gente pode dizer que está diretamente relacionado à evolução, porque com isso a gente tem a seleção natural dos melhores genes e também o instinto de sobreviver. E a gente tem hoje vários métodos que facilitam uma gravidez. E a gente tem o primeiro registro de uma inseminação artificial feita em 1332 aproximadamente. Ela foi feita em equinos e, cientificamente falando, o primeiro registro foi feito 100 anos depois. O primeiro estudo de FIV foi feito apenas em 1890. Os doutores Patrick Steptoe e o Dr. Robert Edwards foram responsáveis pelo primeiro bebê de proveta no mundo, que é essa moça aqui à esquerda e a do meio. Ela se chama Louise, atualmente ela tem 40 anos, e ela foi notícia mundial, até hoje ela é, nos aniversários dela. Ela já tem filhos, então a gente pode ver que foi um grande avanço genético, grande avanço também na biotecnologia. Aqui é ela segurando o que seria a incubadora, a proveta, enfim. E do lado dela, no lado mais à direita, a gente pode ver a Ana Paula. Ela é uma paranaense, ela é brasileira, e ela foi a primeira bebê também de proveta, só que da América Latina. Ela tem 37 anos. E o médico responsável foi o Milton Nakamura, que já faleceu. Então, a FIV, ela está dentro de uma das áreas da reprodução humana assistida. E o conceito dessa reprodução é intervir com a capacidade do ser humano diante do processo natural, que seria o processo de procriação. E tem o objetivo de facilitar para as pessoas que são inférteis ou estéreis por questões genéticas ou a terem o sucesso e o desejo de ser mãe, de ser pai, e por meio das alternativas, né, que a gente vai ver mais para frente com a Luísa, mas principalmente com a fertilização in vitro. A FIV, então, ela nada mais é do que um dos métodos de reprodução, mas que ela visa a manipulação dos dois gametas sexuais. Então, vai ter o recolhimento dos ovócitos 2 depois de estimulações hormonais, e depois da limpeza dos espermatozoides, eles vão ser misturados dentro do laboratório em uma placa de Petri, e ali que vai acontecer todo o processo de fertilização. A FIV, ela tem uma variante, então a gente pode falar que tem a FIV clássica, que é o método hormonal, que é um ciclo longo de hormônios, com vários bombardeios de hormônios, e a mini FIV, que nada mais é também do que miniciclos de hormônios com doses muito menores, mas também que vai precisar de vários ciclos para ela gerar uma gravidez. E algumas regras dessa FIV. As regras de embriologia, elas são regidas pelo Conselho de Ética Médica, e esse conselho, ele fala um pouco sobre quem pode fazer a fertilização, a reprodução humana assistida, qual a idade dos doadores de óvulos, de ovócitos e de espermatozoides, a idade máxima e a idade mínima, o porquê que eles têm que ser saudáveis, quem pode também ser barriga solidária, né? E também a questão de armazenamento. A FIV, ela tem como a permanência mínima, né, dos embriões no laboratório, eles podem ficar armazenados por pelo menos 3 anos, a partir da última resolução. Antes, eles precisavam ficar guardados até 5, e agora, com 3, eles podem já serem descartados.
O que é diferente quando a gente fala de implantação. Quando todos os óvulos são implantados, o médico e a paciente não podem retirar, porque isso qualifica aborto. As taxas de sucesso acima dessa idade. Então, quanto mais velha, mais, mais ovócitos ou óvulos, né, quando fecundados, vai ser preciso para conseguir fecundar, mas também existe um limite, tendo que uma mulher com 40 anos, ela pode colocar só até 4 óvulos. E a idade do casal, o motivo da infertilidade também determina a demora do tratamento, enfim. E as etapas, então, basicamente são a indução da ovulação e o monitoramento do crescimento folicular, a coleta dos ovócitos 2 e do sêmen e a inseminação in vitro, que é a fertilização. Depois a gente tem a transferência desses embriões para o útero e o suporte necessário depois que ocorre a implantação para essa fase lútea e do diagnóstico clínico. Bom, eu vou falar então das etapas e um procedimento padrão responsável pela FIV é necessário então que se faça um exame clínico que comprove essa infertilidade do paciente. Bom, a primeira etapa é a respeito do estímulo hormonal, que ela vai tratar então na utilização do primeiro hormônio, que é o folículo estimulante, que ele serve para estimular então a ovulação, para então que se obtenha o maior número de ovócitos possíveis. E o segundo tipo de hormônio é o gonadotrofina, coriônica humana, que então ela, além da que vai ser usado juntamente com a outra, que vai ser responsável para a maturação desses ovócitos. Pode passar. A outra etapa, ela está responsável com a coleta, que vai ser do ovócito 1, que ela é feita, então, via intravaginal, e ela vai ser retirada e diretamente do ovário. Essa retirada, ela vai ter o auxílio, então, de uma agulha, e o procedimento ele é feito com o paciente ainda sedado. A coleta do espermatozoide, ela vai estar em paralelo. Pode passar, amiga. Bom, a fertilização in vitro propriamente dito. Os espermatozoides, assim, que então são coletados, eles então vão para o laboratório, eles vão ocorrer uma contagem de cerca de 50 a 100 mil espermatozoides para cada ovócito. Assim, então, os ovócitos eles são colocados em uma placa de Petri, na imagem da esquerda, direita, à esquerda de baixo, junto com esses espermatozoides que vão ser lavados e concentrados. Bom, a placa, então, ela é deixada numa incubadora a 37 graus Celsius, mais ou menos, para então que ocorra essa fecundação, que é mais ou menos a temperatura corporal humana. Bom, apenas um de vários espermatozoides, então, vão fecundar esse ovócito, a nível de informação. Pode passar, amiga. E a próxima etapa e ao final é a transferência. Quando os ovócitos 2, então, eles foram fertilizados, ele vai poder ocorrer, então, em 2 etapas. Os óvulos poderão ser transferidos para o interior do útero, ou então eles podem permanecer de 2 ou até 120 horas no meio de cultura. Isso vai possibilitar que haja as primeiras mitoses e uma observação melhor a respeito dos cromossomos. Então, o embrião ele pode ser transferido para o útero. Ou, a fim de pesquisa, esses ovócitos 2 podem ficar no laboratório e serem congelados posteriormente. Pode passar, amiga. Bom, em relação às alternativas à FIV, a gente tem várias, entre elas a inseminação intrauterina, que se utiliza basicamente de um sêmen que ele é preparado e melhorado em laboratório, com o objetivo de basicamente aumentar os espermatozoides de boa qualidade e que é inserido depois no útero por meio de um catéter no período de ovulação da mulher. Nessa técnica se utiliza de medicamentos para induzir o desenvolvimento do folículo, que vai conter os ovócitos 1, e também para maturação e liberação deles. É uma técnica que depende exclusivamente do bom funcionamento das trompas uterinas. Outra alternativa é a relação sexual programada, onde também se usa medicamentos para induzir a maturação dos ovócitos, e depois o casal é indicado a realizar relações sexuais no período fértil da mulher. Além disso, tem casais que optam pela realização de cirurgias, seja
histeroscopia e laparoscopia em mulheres ou em homens que possuem varicocele, que seria a dilatação dos vasos dos testículos, com o objetivo, então, de melhorar a qualidade do sêmen. Pode passar.